E se tudo que você conhece, tudo que você vê, ouve e toca não fosse real? E se tudo fosse uma simulação? Admito então que tudo o que vejo é falso. Creio que nada daquilo que a minha memória me apresenta tenha jamais existido. Penso não ter sentidos. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são quimeras. O que mais pode ser considerado verdadeiro? Talvez nada mais do que isto, que não há absolutamente nada certo no mundo. Suponho, portanto, que não há Deus, que existe um certo gênio maligno, muito poderoso e enganador, que usou toda a sua energia para me iludir. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas externas são apenas ilusões e sonhos que ele usa para enganar minha credulidade. Esse trecho foi tirado das Meditações Metafísicas de René Descartes, em que ele cita sobre o tal gênio maligno. René Descartes possivelmente é a primeira figura notória que questionou sobre a própria existência e a própria realidade. Mesmo que essa filosofia já tivesse existido antes dele, foi ele que conseguiu consolidar e foi o primeiro passo para a teoria que hoje em dia nós chamamos de teoria da simulação. A ideia de René Descartes é que existia um gênio maligno, alguma entidade que nos proporcionava essas ilusões que acreditamos tanto ser reais. As cores, os sentidos, os sentimentos, tudo isso é fruto dessa criatura, dessa entidade, chamada de gênio maligno. Daí possivelmente surgiu a ideia do cérebro numa cuba, que é um elemento da filosofia que tenta explicar um pouco sobre como funcionaria um mundo simulado. Nessa percepção, o nosso cérebro está dentro de uma cuba e tudo que a gente sente, ouve e vê são apenas estímulos elétricos que são direcionados a certas partes deste cérebro. E um dos motivos que esse conceito se tornou tão popular é que a gente não consegue provar se ele funciona ou não, se ele é real ou não. Você pode muito bem ser um cérebro dentro de um jarro mergulhado num líquido específico e tudo que você vê ao seu redor, tudo que você sente com os seus 5 sentidos são apenas estímulos que são colocados diretamente nesse cérebro. E sim, com certos controles elétricos eu consigo fazer você ver qualquer coisa e sentir qualquer coisa, porque pro nosso cérebro todo tipo de informação que chega até ele é através de feixes elétricos, é através desses pulsos que são direcionados aos nossos neurônios. Então, com esse controle eu poderia sim criar uma realidade complexa e fazer você acreditar que tudo que tem nela existe na vida real. Mas isso é apenas uma das teorias, e nessa aplicaria que você tem alguma coisa real, o seu cérebro. Porém, existe uma que transcende completamente isso. Existe uma ideia de que nós vivemos numa simulação completa, de que nós somos inteligências artificiais usadas para simular alguma coisa ou até para se criar do zero. Talvez você conheça o trilema de Nick, que fala basicamente como que funcionaria essa existência de uma simulação. Na verdade, é uma forma da gente saber qual que é a chance da gente estar numa simulação. Uma civilização pós-humana, tecnologicamente madura, teria enorme poder de computação. Baseado nesse fato empírico, o argumento da simulação mostra que ao menos uma das seguintes proposições é verdadeira. 1. A fração das civilizações de nível humano que alcançam um estágio pós-humano é bem próxima de zero. Se isso for real, então a gente nunca vai chegar no nível de conseguir simular um universo inteiro. Então, possivelmente, a gente não tá numa simulação. 2. A fração de civilizações pós-humanas que estão interessadas em executar simulações ancestrais é bem próxima de zero. Isso significa que talvez a gente consiga algum dia simular uma civilização inteira, um universo inteiro, mas a gente não esteja interessado em fazer isso. Mas se nenhuma delas for verdade, se você acredita que um dia a gente vai conseguir simular universos e vai querer criar universos, então a terceira opção basicamente diz: nós estamos vivendo uma simulação, ou a chance de estarmos numa simulação é muito próxima de 1. O 0 seria algo falso e 1 seria algo verdadeiro. Pesquisando mais um pouco, eu descobri sobre o homem do pântano e o quarto chinês, que são conceitos da filosofia relacionados à simulação, que talvez seria interessante eu aplicar aqui e contar pra vocês. Então, por favor, deixe o seu like caso você queira isso, comenta. Eu tenho breves considerações a dizer sobre o que eu acredito das simulações. Uma coisa que eu acho muito interessante nelas é que, assim, existe a ideia de que a gente está sendo simulado por alguém, mas esse alguém, essa entidade, ou essa pessoa, ou essa civilização, também pode estar sendo simulado por outra. E aí eu paro para pensar numa coisa: será que não daria para criar uma simulação, só que nessa simulação não fosse possível criar outra simulação? Um dos fatores que impediria a gente de criar um
um universo simulado é que necessitaria de muita energia, mas talvez esse conceito de energia só exista aqui, nessa simulação. Seria a mesma coisa que simular um universo real no Minecraft. A gente iria viver no mundo dos blocos, ter a lógica dos blocos, só que a gente não saberia o que é uma bola. A gente não conseguiria conceber a ideia de bola. E imaginando que para sair da simulação ou criar outra simulação precisasse criar uma bola, a gente não conseguiria fazer uma e a gente ficaria preso lá e não conseguiria fazer nada. Então talvez na nossa simulação a gente não consiga criar outra simulação, o que seria até inteligente. Se eu criasse uma simulação de universo, eu não permitiria que esse universo criasse uma simulação também, porque se a ideia de energia ela é algo real, se alguém da minha simulação criar um universo e nesse universo tiver uma criatura que criar uma simulação também, assim infinitamente, eu acho que gastaria muito da minha máquina que eu tô usando pra simular. Então uma hora eu teria que desligar ela e todo mundo ia morrer. Eu acho que funcionaria assim. Isso é um conceito interessante, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas é real, sabe? A matemática, a física, a química talvez só funcionem do jeito que a gente conhece no nosso mundo. E na realidade real, absoluta, numênica, não seja assim que funciona. Imagina que nós somos peças de dama, sabe? Aquelas peças que só andam na diagonal. E pra criar uma simulação, a gente tivesse que andar pra frente ou pro lado. A gente não conseguiria. Na verdade, imagina qualquer coisa. Talvez voltar no tempo precisasse que a gente conseguisse andar pros lados, ou sair da simulação e conseguir dominar a raça que tá nos controlando. Talvez a lógica que seja aplicada no nosso universo nos impeça de tudo isso. O assustador é que se uma sociedade consegue crescer até o ponto de simular um mundo, então a chance da gente estar no mundo simulado é gigantesca, sabe? A gente pode estar dentro de uma simulação, dentro de uma simulação, dentro de uma simulação, infinitamente não, porque isso seria inconcebível, mas talvez a gente seja a milionésima simulação dentro da outra. E eu fico pensando, até onde a gente está sendo simulado? Será que eles simularam um Big Bang e depois todo o resto foi criado à parte? Ou será que eles criaram tudo programado bonitinho, sabe? Será que eles programaram a nossa mente? Talvez eles colocaram uma criaturinha que depois evoluiu? Tem algum ponto em que a IA fez tudo sozinha? Eu sou uma inteligência artificial à parte de vocês? Ou todos nós fazemos parte de um grande conglomerado coletivo? Só que foi nos colocado uma falsa impressão de que todos nós somos individuais. Será que tem pensamentos na gente em que colocaram isso pra gente não saber de algo ou pra saber de algo? E as aparições de seres divinos, de alienígenas, será que tudo isso foi uma falha da Matrix? Ou será que foram eles tentando nos pregar peças? Meu rosto coberto de mijo, coberto de bosta. Se nós estamos numa simulação, qual seria o interesse deles em nos permitir saber que estamos numa simulação? Talvez seja possível criar uma simulação, mas será que criar uma simulação com tanta perfeição, entre aspas, pra conseguir fazer a gente ter consciência? Ou será que a gente só tem uma impressão de ter consciência? Eu gosto de imaginar que não é possível criar uma consciência real, mas talvez a gente não seja uma consciência real, talvez a gente seja uma inteligência artificial programada pra achar que tem consciência de alguma forma que a gente não tem concepção ainda. E eu acho que a mais intrigante de todas as questões é por quê? Eu fico garçom que não há absolutamente nada. Para que existe uma simulação? Para que nós estamos aqui? Para que precisa ter uma simulação? Será que é para estudo? Será que é para entretenimento? Será que nós somos tipo um The Sims? Ou nós somos um reality show em que a gente faz tudo que a gente quer e eles ficam vendo o que acontece? Será que eles jogam coisas aqui para ver como uma civilização reage? Será que a simulação que nos criou é uma raça que quer destruir as outras? Daí eles colocam problemas aqui para ver como que essa raça que eles querem destruir reagiria, sabe? Será que os deuses das religiões, na verdade, são manifestações dessas entidades que estão acima da nossa simulação? E essas entidades, elas estão dentro de uma simulação? E agora um bônus, que é essa questão que me fez fazer esse vídeo. Concebendo que existe um Deus que criou o universo e que ele é onipotente e onipresente, será que ele também não é uma inteligência artificial programada por outra pessoa, por outra criatura? Você pode até dizer, não, ele sabe de todas as coisas, ele tá em todo lugar, mas ele pode muito bem ser uma IA programada para saber de todas as coisas desse universo e para estar em todo lugar. E com uma IA que você consegue colocar informações
predisponíveis a esta IA, ele pode ter sido programado para acreditar que ele é a primeira entidade que existiu. É claro, mas aí precisaria haver alguma coisa que o criou e depois outra coisa que criou essa coisa assim infinitamente, porque a gente acredita na ideia da causa primeira, então haveria algo absoluto, um Big Bang, uma entidade, qualquer coisa que começou o primeiro universo real e depois simulou outro até chegar no nosso. Mas, e se a ideia de causa primeira é uma coisa que só existe no nosso universo? O calor, os sentimentos, a água, a química, a música, pode ser algo que só faz sentido aqui, assim como a mágica só faz sentido em The Witcher, ou plantas atirarem zumbis só faz sentido em Plants vs Zombies. Eu sei que é muito difícil parar pra pensar num universo que não existe causa primeira, ou que tudo que existe no nosso cosmo é uma mentira. Eu sei que é difícil imaginar que todas as nossas figuras, da química, da matemática, da biologia, as celebridades, os artistas, os músicos e até mesmo as entidades religiosas são parte da simulação. É difícil também conceber que se Deus existe, ele também faria parte disso. Ele também seria uma IA como todo o resto. Mas é difícil pro Mario de um jogo 2D imaginar um mundo de 3 dimensões. Mas nem por isso ele deixa de existir. Eu sou o Luplock. Se inscreva se gostou do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e abraço.